Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Estamos de volta com a rubrica Nós é Europa. A doutora Ana Rita Barros junta-se a nós nesta tarde. É formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Muito boa tarde, doutora Ana Rita Barros. Boa tarde, Ana Marta. E bom regresso, não é? É verdade. Hoje, doutora Ana Rita Barros, é importante falarmos sobre a Cimeira Informal de Bratislava que ocorreu a 16 deste mês. O que é que aconteceu importante nessa cimeira? Para já foi uma tomada de posição dos Estados-membros. Foi a primeira reunião informal, a primeira cimeira em que estiveram presentes os 27 Estados-membros. Isto quer dizer que o Reino Unido não participou. Além disso, os chefes de Estado e Governo, além de reforçarem a sua posição de pertença à Europa, deram um ultimato, digamos assim, ao Reino Unido para que tome uma posição definitiva. E deram um prazo de 6 meses. Além disso, declarar, portanto, dentro de 6 meses, o Reino Unido tem que se definir relativamente à situação da saída, que, como nós sabemos e já falamos anteriormente, é um dado já adquirido. Mas o Conselho Europeu tomou uma posição mais concreta, indicando ao Reino Unido que negociações futuras com a União Europeia só após formalizarem e concretizarem a saída da União Europeia, com todas as implicações que isso tem. Não fazia sentido o Reino Unido participar nesta cimeira informal? Não, exatamente, porque está a discutir o futuro, exatamente, não fazia sentido. O Conselho é um dos órgãos máximos, uma instituição europeia, portanto, quem está de saída não vai participar nas decisões que se vai tomar relativamente ao futuro de um acordo qualquer, como é a União. Os Estados-membros presentes reafirmaram a sua posição face à União Europeia, digamos, reafirmaram esse sentido de pertença? Sim, reafirmaram todos, os 27, no seu conjunto, reforçando também um aspecto que é o da segurança. Não só a segurança no sentido propriamente dito, que nós conhecemos segurança, mas a segurança económica e a segurança social dos cidadãos desta União, agora a 27. Estão cientes das dificuldades? Sim. Dos desafios. Dos desafios. Como eles gostam de chamar. Estão cientes dos desafios, mas a União é para prevalecer, segundo eles, não é? E nós esperemos que sim. E essa tomada de posição é uma posição de força e de reafirmação, porque nós sabemos que para o ano 2017 se celebram 60 anos do Tratado de Roma, vamos ter aqui a oportunidade de falar, portanto é uma posição de reafirmação dos princípios e dos fundamentos da União Europeia. Não foi uma reunião pacífica, não é? A imagem que saiu é exatamente dessa reafirmação da posição dos 27. Houve divergências? Em termos de segurança, houve segurança e a cooperação entre Estados, porque veio na sequência de uma outra reunião que ocorreu a 26 de agosto, devíamos andar a todos um bocadinho ainda distraídos, exatamente com 5 Estados-membros do centro da Europa, que foram a Alemanha, a Hungria, a República Checa, a Eslováquia e a Polónia, em que esses Estados, em Varsóvia, no dia 26, e posteriormente secundados pela posição da França, pediam que nesta cimeira se discutisse a criação de um exército europeu. Voltou-se a falar. Voltou-se a falar. Portanto, mais uma vez a política de segurança interna e externa também. Não se chegou a acordo. Não houve um compromisso nessa matéria nesta cimeira. Em Bratislava. Não houve. No entanto, isto leva-nos a uma situação que é estarmos atentos ao referendo da Hungria no próximo dia 2, domingo. Exatamente sobre uma questão que é a recolocação dos migrantes imposta, segundo os húngaros, pela União Europeia, ou seja, como é que a Hungria vai receber cidadãos não húngaros no seu Estado. Portanto, estamos a ver, conhecemos as posições do primeiro-ministro húngaro sobre estas matérias e outras, e de maneira que temos de estar atentos ao referendo, ao resultado do referendo do próximo domingo, porque diz muito sobre esta Europa, esta coisa europeia a 27. É a primeira vez que existe um referendo a propósito deste tema? Deste tema dos migrantes, sim. E logo num país, nós sabemos, sim, além de ser um país de fronteira, e tem tido posições muito radicais sobre esta matéria. Mas também falaram de outras situações que nos dá um mote para o tema seguinte, que é exatamente implementar e alargar
o recurso aos fundos europeus para investimento. Aliás, será um dos desafios atuais e futuros, que é o criar emprego. Não é? Criar emprego e competitividade nas empresas e isso com recurso aos fundos europeus, porque os fundos europeus estão aí disponíveis e há uma dificuldade de aceder as empresas não se têm candidatado com a celeridade que isso obriga. Mas fala de Portugal ou dos restantes países? Também na Europa, mas, portanto, no caso português, mas tem sido um pouco por toda a Europa, não tem recorrido. E isso leva-nos, de facto, a falar de um bocadinho dos fundos, porque os fundos estruturais têm sido, nos últimos anos, no caso português, têm representado 80% do investimento. Em Portugal, é muito. Portanto, uma parcela importante do investimento. Um peso importante, na medida em que o investimento público tem diminuído. Claro que há sempre capitais próprios, há sempre capitais nacionais, mas às vezes com participações a fundo perdido vão 80%, 85%, não é de maneira nenhuma um fluxo financeiro desprezível, não é? Exato. E isto, a medida vai no sentido de simplificar o acesso... Facilitar o acesso aos fundos, os processos de candidatura, a documentação, ou seja, a burocracia normalmente administrativa implicada e focalizado nas pequenas e médias empresas, que é importante. Para nós é importante, não é? Para o nosso tecido empresarial. Mesmo para o tecido empresarial europeu. Sim. Porque grande parte do tecido empresarial europeu é ocupado por pequenas e médias empresas, são as maiores geradoras de emprego. No caso português, as pequenas e médias empresas em Portugal geram e são responsáveis por 99% do emprego. Portanto, só 1% é que está de fora, o que é significativo. E o quadro que começou em 2014, claro que os programas normalmente no início têm uma decalagem, normalmente não são lançados logo. Não é de imediato. Mas já estamos em 2016, temos quase 2 anos. Sim. E o recurso não tem sido tão forte como se pretendia. E o que é que pretende esta comissão? Criada pela Comissão de Desburocratização, criada pela Comissão Europeia. Exatamente implementar a agilidade nestes processos. Foi criado um grupo de trabalho, que se chama o Grupo de Trabalho para a Simplificação em Prol dos Beneficiários, e é exatamente o grupo aponta isso, diminuir a burocracia. Porque as empresas normalmente recentes, mais novas, que são empresas mais inovadoras, com jovens empresários, até desistem das candidaturas. Sim. O que é complicado. Pela complexidade da candidatura. Pela burocracia, pelo conjunto de processos e a repetição de processos e a apresentação contínua de documentos, isso faz... Acabam por desistir. Faz desmotivar as empresas e então essa simplificação no reembolso das despesas, que todos ouvimos falar, que é complicado, em que normalmente tem que justificar custo a custo, foi proposto que passasse a ser por utilização de taxas, aplicação de taxas, principalmente das despesas com o pessoal. Que normalmente, quando as empresas integram um elemento, um colaborador ou, portanto, dispensam, é sempre uma burocracia de justificar esses acessos. Além disso, o que se pretende é que a entrega de documentos seja feita de uma só vez, conservando-os digitalmente e que depois possam ser implementados não só na candidatura, mas ao longo do processo. No acompanhamento, não é? Exatamente, da execução do processo. E na sua finalização. E também fazer uma coisa que já é um pouco mais ambiciosa, que é a ligação de boas práticas, promovendo não só o acesso a candidaturas de fundos perdidos, mas também o acesso a financiamentos. Porque as empresas também podem recorrer a financiamentos através da banca privada, exatamente, mas agilizar e fazer com que o processo de candidatura, a documentação seja a mesma e seja entregue por uma via única. Já é um bocadinho ambicioso, mas, enfim. O financiamento é também muito importante. Talvez vá nesse sentido o facto do Banco Europeu de Investimento ter estabelecido um protocolo, um contrato com bancos portugueses, nomeadamente. Contratualizou com 4 bancos portugueses. Foi no decurso desta semana e são o BPI, a Caixa Geral de Depósitos, o Milênio e o Santander Tota. E a concessão é de 4 empréstimos no valor de 70 milhões de euros a cada um dos bancos. Portanto, há um valor de 280 mil, mais um adicional de 20 mil, que é uma verba remanescente, que também é à volta de 300 milhões de euros. Estes financiamentos são importantes para exatamente promover o emprego e são vocacionados exatamente para o emprego jovem,
portanto, desempregados de longa duração, integração de desempregados de longa duração e empreendedores que criam o seu próprio emprego. São exatamente os pontos vitais que existem no mercado de trabalho hoje em dia. Normalmente são empresas novas e não têm, muitas vezes, um historial em termos de estrutura económica que permita aos bancos ceder alguma confiança, algumas garantias reais que normalmente são necessárias para outro tipo de concessão de financiamentos. Portanto, convém que as empresas se dirijam aos bancos e vejam as condições exatamente deste empréstimo concedido através do BEI, porque tem condições muito mais favoráveis, embora as taxas de juros hoje em dia não sejam altas, mas um ponto percentual faz muita diferença no investimento, claro. E de maneira que se dirijam e que peçam aos bancos que indiquem as condições destes financiamentos através do Banco Europeu de Investimentos. Convém insistir e pedir que querem ver as condições, não só do empréstimo normal, até podem compará-lo, mas com as condições do empréstimo através do Banco Europeu de Investimentos. Outra questão que podemos referir tem a ver com a contrafação, que, ao que parece, continua a ser um veículo de entrada de bens na Europa, com graves prejuízos para a economia. Grandes prejuízos. Dos Estados-membros. Para já, em termos de emprego e também em termos de impostos, não é? Pois. Nós criamos um pouco esta situação ao deslocalizar as empresas primeiro para a Europa Oriental e depois para a Ásia ou até para a América Latina. Não é? Transferimos as competências, os saberes e as tecnologias, não é? E agora estamos a sofrer um pouco com isso. Por isso é que já se fala na reindustrialização da Europa, mas não é fácil. Sim, não é de um momento para o outro. Porque uma coisa são as atividades comerciais e as atividades industriais têm outras implicações. Portanto, as autoridades europeias interceptam, o que interceptam, claro, ainda passa muita coisa, mas interceptaram em 2015 40 milhões de produtos que representam 650 milhões de euros. Muito. Primeiro país de origem, a China. Todos nós já pensamos nisso. O segundo, o Montenegro, que está aqui na nossa fronteira. Sim, seguido de Hong Kong, Malásia, Benin e depois os outros que nós normalmente associamos a estas situações. Em termos de valor, temos a China e logo a seguir Hong Kong, porque Hong Kong é um facilitador de produtos da área tecnológica e informática, portanto tem muito valor. A grande parte da importação em quantidade foram de cigarros. Em termos de valor, são os relógios, normalmente seguido de outros produtos, até produtos de beleza, até produtos de beleza, joias, enfim, é um conjunto muito alargado e por estranho que pareça, muitos medicamentos oriundos da Índia. Enfim, precisamos ter cuidado nessas matérias. Portanto, os meios tradicionais são os meios marítimos, aéreos e terrestres, mas hoje em dia tem ganho muito significado o recurso a meios através da via postal, portanto, através dos correios. Principalmente situações mais pequenas, mas de grande valor. Doutora Ana Rita Barros, finalmente temos notícias a propósito da eliminação das tarifas de roaming, que eventualmente irá acabar. E que entrará em vigor em 15 de junho do próximo ano e vai permitir aos residentes, quando viajam em negócios, em lazer ou até em Erasmus, terem as mesmas tarifas em todo o espaço do mercado único europeu que têm no seu cartão no país onde são residentes. Tanto para dados como para navegação, portanto, na internet, como para as conversas telefónicas e também para as mensagens. Mas será uma eliminação total? A dada altura ouvimos que haveria, digamos, um teto. Sim, há um teto exatamente para prevenir os excessos. Mas não um teto relativamente à progressão da aplicação das tarifas. Não, a eliminação é total, portanto, estas condições, parece que é o acordo da Comissão com as diversas operadoras, mas os critérios para prevenir excessos, claro que têm que existir. E que, normalmente, podemos até aqui citar dois, que é a comparação em relação à utilização média, no próprio país, claro, e também em termos de navegação e de contactos telefónicos em períodos homólogos ou em períodos anteriores, portanto, para não haver também
um fomento destas situações de oportunidade que normalmente acontecem, não é? A doutora Ana Rita Barros, não sei se quer finalizar com um apontamento, um apontamento uma frase. do Dia Mundial do Turismo. E só para dizer que 1 em cada 5 noites de estadia a nível mundial refere-se a turistas residentes no espaço europeu com 65 e mais anos, que é um dado que é interessante, representa 20% das dormidas e constitui uma prova de que o turismo é para todos e que a promoção da mobilidade é universal. E constitui até um valor muito mais elevado do que uma faixa que normalmente viaja, que é dos 25 aos 35 anos. Isto levava-nos a indicar porquê, não é? Não é só disponibilidade de tempo, mas também os rendimentos. Os rendimentos. É um turismo sénior. E só acrescentar mais um dado para finalizarmos, é que os residentes que mais fazem turismo interno são os espanhóis, os gregos e os portugueses. E os europeus que mais fazem turismo fora do seu país são os luxemburgueses, com 99% a saírem, os que saem são muitos, os belgas e os malteses. Portanto, de Malta também deslocam-se muito para fora do seu país. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada. Até à próxima. Até à próxima. Obrigada.